Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guiber aqui, e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito do Phoenix Suns. Quem diria que um time que está saindo simplesmente de uma das piores épocas da história da franquia conseguiria dar a volta por cima num time onde a gente tinha baixa expectativa, mas que eles estão entregando bastante coisa. Estão entregando, assim, resultados acima da média, um time que antigamente estávamos cotando para ficar de fora dos playoffs, de fora do play-in, e agora eles estão mostrando que são um time competente o suficiente para ficar ali no spot de pelo menos estar presente no play-in da NBA quando essa temporada acabar. Eu sou um cara que há bastante tempo eu venho batendo na tecla de que eles precisam de mais uma reconstrução e eles meio que passaram por meio que uma fase de transição de um super time que eles montaram simplesmente a boa vontade do proprietário Matt Ishbia, que foi tomando de conta pelas beiradas de todas as operações de basquete que o time fazia, e hoje eles estão com um aproveitamento muito melhor do que qualquer pessoa poderia imaginar que esse elenco montado do jeito que está hoje poderia ter de fato, já que eles estão invictos na copinha da NBA, né? A NBA Cup, In Season Tournament Cup. Eles estão 3 vitórias e 0 derrotas no grupo com o Oklahoma City Thunder, que é o outro time com 3 vitórias e 0 derrotas. Estão neste exato momento na Copa NBA. Eles já estão se classificando o melhor segundo colocado de toda a competição. Tem outros 5 grupos que cada time tem pelo menos uma derrota. Vai jogar a responsabilidade para eles por um resultado positivo e meio que questão de saldo de pontos para poder classificar. Enquanto eles estão disputando diretamente com o OKC quem vai ser o time que vai sair representando o grupo como primeiro colocado. E na classificação da Conferência Oeste, eles surpreendentemente estão em 6º lugar com 12 vitórias e 7 derrotas. Eu gostaria de dialogar um pouquinho o que está causando esse bom resultado, o que o Phoenix Suns fez na temporada passada para essa, para poder que eles tenham dado essa pequena volta por cima sem precisar dar uma grande volta por cima, modificar completamente o elenco, apenas meio que fazer o básico do que se espera de uma organização para que um time funcione. Só que no final desse vídeo também eu vou falar com vocês sobre uma polêmica que o time se envolveu nessa temporada. Na verdade, o time está tendo alguns problemas desde que o Matt Ishbia assumiu como proprietário e também o gerente geral, assim, meio que ao mesmo tempo, né? Ele lidera as operações de basquete, porque na franquia geralmente tem meio que uma hierarquia de que o proprietário tá aqui, aí vem o general manager que toma as decisões e depois informa pro proprietário para poder que elas ocorram, e vem, tipo, a outra cadeia de investidores, de todo mundo que trabalha no front office da equipe. Só que o Matt Ishbia, ele estava interferindo diretamente nas operações de basquete do time. Então, quando acontecia uma troca, por exemplo, a troca do KD, a troca do Bradley Beal, 2 trocas que eu fui contra e eu falei que, tipo assim, pô, beleza, trocou o Kevin Durant, mas esse time ainda tá legal. Aí trocou o Bradley Beal, cara, trocou pro Bradley Beal, aí foi uma das piores trocas que eu já vi na minha vida, porque entrega 150 milhões de dólares para apenas 3 jogadores no elenco. E quem diria que um super time como esse, com 3 jogadores com um contrato máximo, sem um elenco ideal assim para rotação em volta, acabaria resultando realmente, né, numa eliminação de 3-0 na primeira rodada dos playoffs. Quem diria? Aí teve bastante gente que até comparou com aquele Big Three do Miami Heat, mas só que a diferença é que o Big Three do Miami Heat era complementar, 3 jogadores em posições diferentes, onde os 3 aceitaram cortes salariais para poder que o time se reforçasse também com jogadores de rotação. Esse time do Phoenix Suns não, ninguém tomou corte salarial, todo mundo veio pro contrato máximo e eles deram errado. Então a melhor coisa que eles tiveram que fazer para poder o time funcionar de fato como um time foi se livrar da palavra super e focar na palavra time. De um super time eles cortaram o super e falou, velho, vamos tentar montar um time. Vamos tentar manter o Devin Booker ainda feliz aqui de estar na franquia. Ele é um cara bem grato por estar no Phoenix Suns. Ele me parece o tipo de jogador que vai passar a carreira inteira numa franquia só. Então vamos tentar construir o melhor ambiente com as peças que a gente tem, com os contratos que a gente tem. Nem que a gente precise fazer um buyout com o Bradley Beal. Foi o que eles fizeram para ter mais versatilidade, digamos assim, na folha salarial, chamar jogadores da agência livre e também efetuar uma troca pelo KD para o Houston Rockets. Foi o que eles fizeram. Acabaram terminando com o Jalen Green, que eu não acho que seja uma peça muito importante, mas a outra peça que veio dessa troca, que é o Dillon Brooks, realmente está se mostrando um jogador muito importante. Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu vou finalizar o vídeo também com a treta que tá tendo lá no Phoenix Suns, que é um problema extra-quadra, é um problema judicial, é um problema que pode dar muito pano para manga ainda, que eu vou voltar a citar, caso ele tenha alguma solução num período de tempo assim mais curto. Mas eu não vou fazer vários vídeos a respeito, que eu acho que não tem tanta relevância assim, já que até a NBA não se pronunciou sobre nada ainda sobre esse assunto. Então, se você tá chegando por aqui agora e gostar do vídeo, promete pra mim que você vai se inscrever, ativar o sininho e deixar o like até o final do conteúdo, fechou? Agora, sem mais enrolação, bora começar. O primeiro ponto muito importante, que inclusive é os highlights que eu deixei passando aqui no fundo, por que esse time tá performando realmente em alto nível, é que o Devin Booker discutivelmente está fazendo a melhor temporada da carreira dele. E eu digo
digo isso por teste visual. Quando eu assisti o Devin Booker jogar, eu assisti acho que uma, talvez duas partidas do Phoenix Suns esse ano, eu falei, cara, o Devin Booker, ele é especial em quadra, mano. Ele é realmente um dos melhores jogadores da liga e eu continuo mantendo aquele meu hot take, pode ser dito assim, que ele seria um dos 10 melhores jogadores dessa temporada regular, porque o Phoenix Suns precisa que ele seja um dos 10 jogadores mais eficientes, mais talentosos e mais presentes dessa temporada e que se mantenha o mais saudável possível, porque o time depende meio dele, digamos assim, o Milwaukee Bucks depende do Giannis Antetokounmpo para fazer as coisas funcionarem. Se a gente tirar ele desse elenco, fica um elenco ainda, assim, bem pulverizado de talentos, mas fica sem um elemento especial que todo time precisa ter, um cara diferente, que se destua, que consegue manipular a defesa, consegue quebrar o ataque do time sendo muito superior aos outros jogadores em quadra. E ele tá tendo as médias de 26 pontos, 4,3 rebotes, 6,9 assistências, sendo o melhor assistente desse time, chutando 32% para 3, uma eficiência um pouco mais baixa, 45,7% de quadra, também um pouco mais baixa, com 87,1% de lance livre. Esses aproveitamentos assim não tão significativos é porque ele tá tentando muito, ele tá tendo que criar muito, ele tá tendo que ser o cara que também lida muito tempo com a bola, ele é muito ball handler, ele tá operando muito como um armador, mas pelo menos agora o Phoenix Suns conseguiu achar um armador para ser a segunda opção desse time. Mas vamos continuar comentando sobre o Devin Booker. Não tem muito o que falar quando o cara ele é completo em quadra. Foi mais ou menos o que eu já comentei em outros vídeos sobre outros elencos, quando o cara ele é muito bom na defesa, ele é um bom defensor de perímetro, ele pontua nos 3 níveis, ele tem um arremesso da meia distância que é simplesmente fantástico. Nossa, eu não lembro qual foi o jogo em específico que eu assisti, que ele deve ter matado assim, em sequência, uns 5 arremessos da meia distância, assim, sem errar nenhum. É algo lindo de ver ele jogando na meia distância, é um basquete muito eficiente. Mesmo que o arremesso na meia distância não seja o melhor arremesso do basquete, quando tá nas mãos de um pontuador tão eficiente quanto ele na meia distância, se torna uma arma muito boa para uma equipe explorar num jogo de 1 contra 1, principalmente quando não consegue definir nada no ataque coletivo. O fato desse time jogar ainda sem um armador, digamos assim, da posição de ofício me incomoda um pouco, só que coletivamente é um time que conseguiu dar certo e conseguiu preencher as lacunas assim no que eles precisam. Eles cercaram o Devin Booker, que é um bom armador, com outros jogadores que conseguem espaçar a quadra e conseguem meio que mitigar essa falta de armador. Um deles, e um dos principais motivos para os bons resultados, é o Collin Gillespie. Ele está sendo discutivelmente o terceiro ou quarto jogador mais importante dessa franquia neste exato momento. Não, talvez o quinto, que eu acabei de me lembrar de outro. Porque ele consegue fazer a posição de armador, só que sendo um falso armador, ainda deixando a bola mais tempo na mão do Devin Booker. E outra, ele está sendo um sniper para 3 pontos. O cara tá com aproveitamento de 41,3% na carreira. Ainda com 12,1 pontos, 4,1 rebotes, 5,2 assistências. Inclusive no último jogo que eles enfrentaram o Sacramento Kings, ele terminou com 9 assistências e 21 pontos. E realmente o nome Collin Gillespie, eu não vou negar para vocês, é um cara que eu não conhecia até eu ver ele em quadra essa temporada. E mesmo quando eu assisti a primeira vez o Phoenix Suns essa temporada, eu não entendi por que ele estava tendo tanta minutagem de quadra. Ele já tá no seu terceiro ano de NBA, ele passou pelo Denver Nuggets e ano passado pelo Phoenix Suns ele jogou tipo bem pouco, mano. A primeira temporada do Phoenix Suns dele, ele ainda teve ali uma certa minutagemzinha de quadra, 14 minutos por jogo, só que foi aquela época, né, do super time, onde nada mais importava a não ser a gente criticar 3 caras que não estão dando certo enquanto ganham 150 milhões de dólares por ano. Já o Gillespie, quando jogou no Denver Nuggets, ele jogou 24 jogos e 9 minutos por jogo, praticamente garbage time, e entrou muito pouco. Então não é de surpreender se você também não sabia quem era Collin Gillespie. Só que ele tá tendo um papel fundamental nesse time. E ele é um armador assim daquele de mais baixa estatura, que ele sofre um pouquinho na defesa porque ele é um pouco mais caçado porque ele é mais baixo e também mais fraco do que a maioria dos oponentes assim que tem uma estatura de 2,3 e 100 quilos, né? Então é natural isso, só que ele ainda compensa isso tentando agressivar na defesa, dar aquele botezinho pra roubar a bola, incomodar um pouco mais o cara que tá atacando contra ele. Ele tem uma baixa quantidade de turnovers e dá pra ver que ele é bem confiante. Teve um jogo que eu assisti do Phoenix Suns que o Devin Booker tava descansando, mas ele tava em quadra e ele tomou conta do ataque sim, de tentar 3, 4 finalizações em sequência. E eu, cara, por que esse cara tá tomando tantos arremessos assim, sendo que tem outros caras que ele poderia estar tentando criar pra eles? Só que ele tá confiante, mano, ele tá jogando bem, mano, ele tá num momento bom da carreira e as estatísticas demonstram isso. Os últimos 5 jogos dele, pra você ter uma ideia, nenhum ele terminou com menos do que 15 pontos e foi contra times bons, tá ligado? Não só contra o Sacramento Kings, foi acho que a melhor partida que ele fez, mas ele jogou contra o Houston Rockets, contra o San Antonio Spurs, contra o Minnesota Timberwolves e contra o Portland Trail Blazers. Todos times com excelentes defesas. Ele terminou com 21, 16, 15, 20 e 19 pontos, com baita aproveitamento para 3, convertendo arremessos de 3 todas as partidas, pelo menos 3 arremessos por jogo, tá? E também com uma boa quantidade de assistências. Todos os jogos ele roubou bola, tendo o seu highlight assim de 3 roubos de bola contra o time do Houston Rockets, que é uma boa defesa. Então, mano, o Collin Gillespie, ele é um cara que é uma das melhores
surpresas pro Phoenix Suns com toda certeza nessa temporada. Outro cara que tá tendo a melhor temporada discutivelmente da carreira é o Royce O'Neal, a quarta ou a quinta melhor opção também desse time, ali disputando cabeça a cabeça com o Collin Gillespie, só que jogando numa função daquela cobertura dentro do garrafão. Ele precisa ser um excelente defensor, ele precisa defender múltiplas funções dentro da quadra, e o Royce O'Neal tá fazendo isso com muita eficiência. O homem tá com 11,4 pontos, 5,2 rebotes, 2,7 assistências, arremessando 43,3% para 3. Cara, em quantas tentativas ele tá tendo tudo isso, velho? Em cerca de 7,4 tentativas por noite, ele tá sendo um dos melhores shooters da NBA pelo volume de arremessos que ele tem, cara. Que bizarro esse salto no aproveitamento do Royce O'Neal. Não sei se ele vai conseguir manter isso por muito tempo, porque, cara, 43% em quase 8 tentativas por noite é muito alto, é muito bom. E é mais um cara que o Phoenix Suns tá podendo contar com ele bastante nesse início de temporada. Agora, dois caras que a gente precisa ressaltar bastante os bons aproveitamentos do Phoenix Suns também é o senhor Dillon Brooks e o senhor Grayson Allen. Cara, eu não gosto do Grayson Allen e eu também não gosto muito do Dillon Brooks, mas é natural a gente não gostar do tipo de jogadores que eles são. Na verdade, o Grayson Allen, ninguém gosta dele porque ele é sujo. Então ninguém gosta de um cara que às vezes faz falta intencional, tenta lesionar o adversário, porque, pô, simplesmente não é legal, mano. Só que nessa temporada, ele entregando 18,5 pontos, 3,1 rebotes, 4,3 assistências, com 44,7% para 3, sendo um exímio defensor de perímetro, é muito mais do que o Bradley Beal vai conseguir entregar de agora até o final da carreira dele. Se ele mantiver esses números, ele tá produzindo muito mais do que um cara que temporada passada ganhava 50 milhões de dólares. É por isso que o Grayson Allen tá sendo muito, muito importante. E ele deu conta dessa responsabilidade extra que o ataque do Phoenix Suns entregou na mão dele, tanto que ele teve uma partida de mais de 40 pontos esse ano contra o New Orleans Pelicans. O outro cara é o Dillon Brooks. Cara, o Dillon Brooks, quase ninguém gosta dele. Isso aí você pode ter certeza. Quase ninguém vai gostar do Dillon Brooks porque ele é aquele típico cara que você fala, mano, tu é chato, tu é bocão, tu é falastrão. Só que todo time precisa de um cara como ele, cara. Todo mundo precisa de um pitbull ali chato, aquele cara que mesmo que ele não seja realmente um pitbull, ele é pelo menos um chihuahua pra ficar incomodando com o latido. E os times geralmente não gostam de jogar contra caras que é um chihuahua, que é um pitbullzinho, que fica incomodando e que mesmo assim não só fala, como agora ele também tá entregando muito. E ele traz, assim, um ar tóxico pra dentro da quadra, que ele atrai a negatividade do time adversário, deixando meio que mais leve pros outros jogadores do time dele tá ali, sabe? Aquele cara que precisa dar uma pancada quando precisa dar uma pancada, aquele cara que chega empurrando numa confusão, aquele cara que fala besteira e deixa o melhor atacante do time dos caras bolado. Às vezes isso funciona contra ele, mas muitas vezes também funciona a favor dele. E muitos relatos que a gente ouve falar do Dillon Brooks é que ele é uma excelente presença de vestiário, ele é um excelente líder dentro do vestiário, ele é um cara que tá fazendo falta até hoje naquele Memphis Grizzlies e aquela cultura que eles criaram lá. E os números dele, cara, você pode se impressionar. Tá sentado aí agora assistindo esse vídeo? Tá almoçando? Tá jantando? Tá fazendo alguma coisa? Porque ele tá com 21,3 pontos, 3,2 rebotes, 1,7 assistências, com um aproveitamento um pouco mais baixo, porque ele tá tomando também uma quantidade maior de arremessos que ele jamais teve na carreira. As médias dele comparado com o padrão da carreira dele inteira tá quase 7 pontos acima, e ainda com quase 2 roubos de bola por noite. E uma coisa que eu acho engraçada quando eu assisti o Dillon Brooks jogar, é que ele, quando tenta um arremesso na meia distância, a mecânica dele parece que não favorece ele. O arremesso dele é feio para um arremessador consistente de meia distância. Só que a partir do momento que ele conseguiu criar uma separação do defensor dele, ele converte. Ele é um bom arremessador de meia distância, livre. Apesar que se ele tiver o mínimo de contestação, ele vai errar. O que é meio estranho. Só que, velho, mais de 20 pontos por noite, não tem como negar que o cara tá apresentando um bom basquetebol. E por último, a gente precisa ressaltar também nesse time do Phoenix Suns, fora o Ryan Dunn, que é um excelente jovem jogador. Ele faz tudo o que um jovem jogador de rotação precisa fazer para ser um bom nome na liga. Defende muito bem, múltiplas posições, muito intenso. Na verdade, por causa da defesa dele que ele foi draftado tão bem pelo Phoenix Suns. Ele começou a converter um pouco mais os arremessos de 3 dele. Eu não me recordo a quantidade nem o volume que ele tá chutando, mas ele tá chutando assim 34%, o que é bom para um cara que tá na segunda temporada, assumindo que ele está tendo uma quantidade de 3 tentativas por noite. Então ele faz o papel dele ali de 8,4 pontos, velho. Ser lindo com esse aproveitamento. Então ele não precisa tomar muitos arremessos, mas o dia que tá caindo, você confia ele arremessar um pouquinho mais de bola. Sendo que ele vai ser primordialmente um excelente defensor e um excelente jogador de finalização. Joga bem no contra-ataque, joga bem indo na direção do aro, agressivando, assim, tomando aquele 1 contra 1 rápido, né, que você precisa que o cara tome a decisão, ele fazendo aquele corte por trás da defesa. O Ryan é muito bom fazendo isso, e de agora pra frente a gente só vai ver melhora no basquete dele, até porque ele vai ter bem mais oportunidade ofensiva com a saída dos dois nomes que a gente começou introduzindo no vídeo. E por último, né, não menos importante, a rotação de pivôs do time e de alas pivôs, né, fechando ali a rotação de 10 homens mais ou menos que eles usam.
usam é Nick Richards, Ozzy Godaro e também o Mark Williams, cada um tendo excelentes papéis na parte ofensiva e na parte defensiva desse time. Tá sendo bem sólido, um garrafão bem mais consistente do que eu imaginei, e eles nem estão usando o Kamala Lock, que eu queria que eles estivessem utilizando um pouco mais, mas também eles estão com bastante pivô. Pode ser que ele seja usado como artigo de troca futuramente, assim como eu acho que o Jalen Green vai ser usado, porque o Jalen Green teve uma estreia sensacional. Pô, 29 pontos no primeiro jogo, ninguém espera que ele fosse fazer isso. Pô, explodiu para 29 pontos. Pô, cheguei aqui no Phoenix Suns. E aí, do nada, o cara, na partida seguinte, não deu nem 3 minutos de jogo, se eu não me engano, ele já se machucou. Então, o Jalen Green não tá fazendo a mínima diferença para os resultados desse time. Ele fez naquela partida, e eu acho que colocar um cara como o Jalen Green ao lado do Devin Booker não vai ser algo tão positivo quanto muita gente espera, porque ele vai tomar esse arremesso, vai tomar essas oportunidades que os jogadores estão dividindo, estão jogando mais coletivamente. Por isso que eu acho que os melhores artigos de troca neste exato momento para o Phoenix Suns se tornar um time ainda mais profundo, ainda mais competente, é eles trocarem o Jalen Green para deixar realmente o Devin Booker operar, apesar que, tipo assim, a presença do Jalen Green pode ser importante para descansar o Devin Booker, quando o Devin Booker estiver na partida mal, quem sabe o Jalen Green pode tomar essa responsabilidade. Concordo, só que eu acho que vai ser muito mais interessante procurar um armador que tenha uma característica de pontuação para ser a primeira opção e utilizar o Collin Gillespie da sexta vaga ali do time, ele sendo o sexto homem. Vai trazer essa mesma profundidade com um pouquinho mais de versatilidade com questão a peças, ao invés de usar dois caras que tem meio que por característica jogarem na posição 2 de shooting guard, sabe? E o Kamala Lock por todo o talento que ele tem como pivô que ainda não foi aproveitado pelo Phoenix Suns. E outro adendo, a gente precisa comentar sobre o Jordan Goodwin. O Boa Vitória teve uma boas performances assim naquele Los Angeles Lakers, tinha a partida que ele vinha para entregar 15, 16, 20 pontos do nada, vindo do banco com uma defesa intensa, um cara de um pouco mais baixa estatura, e ele tava simplesmente sem espaço naquela rotação, sendo que tem outros 3 caras que lidam muito bem com a bola, agora lá com LeBron, Luka e Austin Reeves. Então, era melhor realmente ele procurar um time que tivesse mais tempo de quadra para poder entregar para ele, e ele achou no Phoenix Suns tá fazendo um bom resultado. Pontos positivos dessa equipe, coletivamente eles estão jogando muito bem, e é surpreendente eles saírem daquele time, o pior super time da história, o time mais caro da história da NBA, para ter esses resultados coletivamente agora jogando com um time de mais baixo orçamento, a gente pode dizer assim, e o time ainda enfrenta problemas. Por quê? Ninguém esperava que eles fossem tão bem, já que o Phoenix Suns, eles estão pagando neste exato momento 3 coaches. Você não está ouvindo errado. O time trocou de técnico desde 2023 para cá 4 vezes. Até 2023 eles tiveram o Monty Williams, que foi aquele técnico que chegou com eles até a final da NBA, naquele time liderado pelo Chris Paul, com Michael Bridges, Cam Johnson, Devin Booker, DeAndre Ayton, todo aquele squad que era um time bem talentoso, bem pulverizado, bem profundo. Depois eles trocaram o Monty Williams com a chegada, né, do Matt Ishbia, que a gente já vai falar sobre ele, do Frank Vogel, pegaram o Frank Vogel, que era um técnico campeão pelo Los Angeles Lakers em 2020 na bolha, ficaram apenas uma temporada com o cara, não deram muito certo. Aí trocaram o Frank Vogel pelo Mike Budenholzer, achando que o Mike Budenholzer ia colocar ordem dentro do vestiário, ia fazer aquele time de 3 estrelas darem certo. E a priori, assim, nos primeiros 10 jogos, o Phoenix Suns foi muito bem, até eles começarem a cair muito com o Mike Budenholzer e ele começar a perder as rédeas do vestiário. E aí trocaram o Mike Budenholzer de novo pelo Jordan Ott. E aí, mano, esse que é o problema, que eles ainda estão pagando 3 técnicos para estar operando com apenas um, que se eu não estou enganado, ele era o assistente técnico desse time. E por que essas últimas equipes não deu certo, tá ligado? Nem com o Mike Budenholzer, nem com o Frank Vogel, a ponto de eles trocarem 3 vezes de técnico, por causa do elenco, cara. O elenco dos caras na era Kevin Durant foi um completo desastre. E a primeira pessoa a ser culpada por isso foi o técnico, sendo que não era culpa do técnico, e sim culpa do dono da franquia que tava fazendo essas modificações, tornando esse time cada vez pior e cada vez mais concentrado em menos jogadores que entregam mais dinheiro e tem menos profundidade. Aí vamos pegar agora, na mão do Jordan Ott, que é um técnico com menos experiência, a gente pode dizer, do que todas as outras opções que vieram antes dele no comando do Phoenix Suns recentemente. Ele pegou um time bem mais tranquilo de se lidar, com bem menos pressão, com bem menos holofote do que um Big Three de Kevin Durant, Bradley Beal e Devin Booker. Uau, a gente precisa fazer esse time mais caro da história performar bem. Entregou na mão do cara um time bem mais pulverizado, assim, mais completo e com menos interferências negativas da porcaria do proprietário. Agora, para finalizar, vamos falar sobre o proprietário do Phoenix Suns, que ele é um cara que está enfrentando problemas complicadíssimos. O Phoenix Suns, nesses últimos anos ali, desde que ele assumiu, está passando por 7 problemas extra-quadra. 7. E aí a gente está colocando problemas judiciais, problemas, assim, com processos, problema com outros donos minoritários. Por quê? O Matt Ishbia, ele queria tomar controle 100% do Phoenix Suns como se fosse
fosse um cara brincando de 2K. Eu até fiz essa comparação. Parece que ele pegou um controlinho de joystick assim e falou, mano, eu vou tomar conta do Phoenix Suns como se fosse o Maeras do NBA. E ele fez isso. E ele só fez cagada, porque ele acreditou que o tempo que ele teve de experiência no basquetebol de college fosse suficiente para ele entender de basquetebol da NBA, sendo que, com todo respeito, ele entende menos do que eu. E nessa busca incessante por poder dentro de uma franquia da NBA, esse cara fez múltiplas manobras para tentar tomar o controle 100%. Primeiro ele adquiriu 57% dela. Depois de adquirir 57% dela, ele veio liquidando parte, tentando comprar dos outros proprietários minoritários da franquia para ele começar a tomar maior controle. Só que teve uma parte dos proprietários que acabou não cedendo. Continuaram com as suas posses ali, com as suas cadeiras, digamos assim, dentro da franquia. Até que, quando o time estava passando pelo pior período ali no final da temporada passada, tudo mais, ele fez uma manobra que até é um pouco desonesta da parte dele. Ele entregou 10 dias para poder ter uma arrecadação X de dinheiro de cada um dos 10 nomes que ainda continuaram. Se eu não me engano, eram 10 nomes, tá? Posso aqui estar enganado no valor de proprietários ali minoritários que estavam também ao lado dele. Para arrecadar fundos, cada um em suas proporções, para eles fazerem mais um investimento da franquia e tentar melhorar o desempenho do time. Sabe? Tipo, arrecadar para investir mais dentro da empresa dos proprietários. Isso é uma manobra normal, só que ele deu 10 dias de prazo e aquele que não tivesse arranjado sua grana teria que obrigatoriamente dar a opção de compra da sua parte da franquia para os outros proprietários. Tipo, ó, eu não consegui cumprir com aquilo que vocês me combinaram, não consegui levantar o dinheiro que foi pedido, então eu vou aqui oferecer se alguém tem interesse de comprar a minha parte para me tirar aqui do meu posto de um dono minoritário. Problema, ele fez essa manobra sendo que ele não conseguiu cumprir o prazo de 10 dias. E ele não ofereceu para ninguém comprar a parte dele. Então, ele caiu na própria armadilha que ele criou. E ele tentou ocultar essa informação, porque ele estava lidando com muitos processos, tanto que uma das coisas que ele também estava lidando nesse mesmo tempo é do nome da quadra do Phoenix Suns, do nome do ginásio, da arena. Ele fez um contrato com a própria empresa que ele é proprietário, a empresa que tornou ele um bilionário, para levar o nome da arena do Phoenix Suns e pagou ao Phoenix Suns 115 milhões de dólares. Então o cara tá fazendo vários esquemas e vários trâmites monetários dentro da própria franquia para tentar favorecer ele ao máximo possível. E aí ele caiu nessa de tentar ser o proprietário 100%, não cumpriu com o acordo que ele mesmo gerou, e agora pode ser que ele tenha um dos finais mais dramáticos e pode ser o cara perder o posto como um dono de franquia pela lei da forma mais ridícula da história da NBA. Mas é isso que tá rolando no Phoenix Suns. Por mais que tenha tido escândalo, por mais que eles tenham vindo de 3 técnicos aí trocando e eles estão pagando ainda 3 técnicos por mais 3 temporadas, eles conseguiram dar a volta por cima, assim, de certa forma, e até o final dessa temporada eu consigo enxergar o time do Phoenix Suns não mais como eu vi sendo um time de fora dos playoffs ali naquela faixazinha da classificação da tabela da NBA, como um time atrás de uma escolha de loteria. Mas agora eles conseguem ir, pelo menos aos playoffs, via play-in. Eu não vejo também que eles consigam manter esse 6º lugar por muito tempo na forte Conferência Oeste. Mas lembrando que essa aqui é apenas a minha opinião, acabou ficando um vídeo bem extenso, que eu tinha bastante coisa para falar do Phoenix Suns, bastante pequenas observações assim pra gente ficar um pouco mais de olho quando for assistir o time do Arizona. Mas lembrando que esse aqui é um canal nosso, né? Então eu quero saber a sua opinião sobre o time do Phoenix Suns aqui nos comentários. Você torce pro Suns? Assim como aquele sofredor, cabeça de caixa d'água, dono de um canal que tenta ser igual a este canal aqui? Então deixa aqui nos comentários a sua opinião, que eu gosto muito de ler a opinião de vocês. Se você ficou até aqui, gostou do conteúdo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar ajudando demais. Se quiser ajudar mais diretamente, temos ainda até mais 4 dias, mano. Apenas 4 dias para você garantir a sua camiseta da loja Trash Talk antes que esgote o drop. E aí você vai ficar me pedindo, Guibeira, eu quero aquele drop do Kevin Durant de volta. Guibeira, eu quero aquele drop do Jason Williams de volta. Eu quero aquele drop do Dennis Rodman de volta. Faz mais algumas unidades e não volta. Os drops da loja Trash Talk são únicos, então adquira a sua camiseta, porque está esgotando. Cada dia que passa, algum tamanho está zerando. Então adquira a sua, que você vai estar ajudando o canal, dando estilosão, e ainda por cima com peças únicas e exclusivas de qualidade incrível, de qualidade sim premium mesmo. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço, até o próximo vídeo e